Estrelinha e Guigo lavam roupas no tanque da vila, enquanto Guigo alerta a amiga para não se molhar muito devido ao HIV, explicando que Ed mencionou que esses vírus são difíceis de tratar. Um vizinho ouve a conversa e volta com um borrifador de cloro, começando a desinfetar o tanque. As crianças perguntam o motivo de ele estar fazendo isso e o vizinho responde que quer evitar pegar o vírus de Estrelinha, suspeitando que Guigo também esteja infectado. A menina questiona por que ele está dizendo coisas tão feias. O homem ordena que Estrelinha se afaste. Ed chega enfurecido e ameaça o vizinho, dizendo que vai acertá-lo se ele repetir aquilo. O vizinho insiste que o que a Estrelinha tem é altamente contagioso. Ed rebate afirmando que ele não faz ideia do que está dizendo, já que o HIV não se transmite dessa forma, seja por toque, saliva ou convivência com alguém infectado, chamando de ignorante. Ed ainda proíbe o vizinho de insultar suas crianças. Em sua sala, Geraldo pensa nas palavras de Samantha, que o chamou de seu pior inimigo. Ângela chega e informa a Geraldo que o subsecretário ligou para avisar Mirtes sobre a aquisição do terreno em Real do Mar. Geraldo fica contente por Ângela, mas admite não estar bem, contando o que Samantha disse na reunião que já não o considera como pai. Ângela aconselha a Geraldo a não dar importância ao que Samantha disse, afirmando que o problema dela é não ter reconhecido o valor do pai, mas acredita que um dia ela vai se arrepender de tê-lo tratado mal. Contudo, Geraldo duvida que Samantha tenha espaço em seu coração para arrependimentos. Ângela comenta que infelizmente as pessoas só percebem o valor dos outros quando já os perderam e expressa a esperança de que durante a viagem de Geraldo, Samantha possa refletir. Geraldo deseja que um dia Samantha reconheça seus erros e permita que ele a apoie. Ângela o abraça, dizendo que todos sentirão muito a sua falta. Leonardo pergunta a Garcia se ele pode fornecer a agenda do inspetor Benjamin, já que está tentando encontrar Úrsula, acreditando que essa mulher seja a peça-chave para desvendar a carta. Garcia promete enviar um e-mail com todos os contatos de Benjamin, mas não entregará a agenda, pois o inspetor costumava se deslocar para muitos lugares. Garcia sugere que Leonardo também pode encontrar algo relevante no celular de Mirtes. Leonardo, no entanto, pontua que mesmo assim obter essas informações não será fácil. Garcia então solicita que Leonardo consiga o celular, mencionando que conhece hackers capazes de extrair os dados necessários. Dário informa a Geraldo que a ala pediátrica está indo muito bem, com grandes avanços e que a fundação se tornou a melhor iniciativa do consórcio Vega, ajudando muitas pessoas. Geraldo comenta que já soube da ajuda de Dário a Leonardo na administração e revela que tem uma proposta a fazer antes de partir. Ele admite que alguns meses atrás não teria cogitado essa oferta devido à conduta de Dário, mas agora reconhece a mudança e acredita que todos merecem uma segunda oportunidade. Geraldo propõe que Dário assuma o cargo de diretor-geral do Hospital Central Vega. Dário, surpreso, questiona se ele está falando sério. Geraldo confirma, mas ressalta que precisa de seu compromisso de que conduzirá o hospital com justiça e dedicação à saúde. Ainda impactado, Dário aceita a proposta prontamente. Geraldo então pede que ele lhe dê a honra de apertar a mão do novo diretor-geral. Ele explica que a nomeação deve ser aprovada pelo conselho, mas que está seguro de que isso não será um problema, apesar da provável oposição de Samantha. Dário garante a Geraldo que não o desapontará e que, quanto a Samantha, lidará com a situação quando chegar a hora. Ao encontrar Ângela na sua porta, Salma a enfrenta, perguntando o que ela está fazendo ali. Ângela veio para alertá-la a manter distância de Josué. Com ironia, Salma responde que Ângela parece um pouco preocupada ao vê-la próxima de seu filho. Ângela afirma que não teme Salma, mas avisa que se ela colocar as mãos em Josué novamente, não se importará com sua gravidez. Ela também promete fazer o que for necessário para que Salma seja presa por suas atitudes desequilibradas. Salma defende que está apenas protegendo o que é dela, relembrando que já havia avisado Ângela para se afastar de Leonardo ou Josué sofreria as consequências. Quando Salma tenta fechar a porta, Ângela impede e ameaça arrancar seus olhos se ela ousar a machucar seu filho. Salma lembra que está grávida e Ângela não pode tocá-la, mas ameaça arrancar os olhos do filho de Ângela.
Furiosa, Ângela dá um tapa no rosto de Salma, assegurando que isso não prejudicará a bebê, e declara que, como mãe, protegerá seu filho a qualquer custo. Leonardo felicita Dário por ter assumido o cargo de novo diretor-geral. Dário agradece a Leonardo por ter lhe aberto as portas. Leonardo comenta que só fez isso por ter plena confiança nas habilidades de Dário, sendo a pessoa mais capacitada que ele conhece. Leonardo admite que ainda está cheio de incertezas e menciona ter visto Ângela beijar Álvaro, embora ela tenha explicado que foi ele quem roubou o beijo. Dário, sabendo como Álvaro age, diz que não se surpreende com isso. Leonardo então questiona se Ângela ainda tem algum sentimento por Álvaro. Dário confessa que também já teve suas dúvidas e lembra que Álvaro ainda é apaixonado por Ângela, tanto que desistiu de tudo para ficar com ela. Porém, Dário ressalta que isso não quer dizer que Álvaro mereça seu amor. Leonardo comenta que Dário conheceu Ângela antes dela descobrir as mentiras de Álvaro e pergunta se ele acha que ela ainda o ama. Dário reflete dizendo que entende como o primeiro amor pode ser difícil de esquecer, mencionando o seu próprio caso com Clara. Talvez Ângela esteja confundindo sentimentos, mas Dário acredita que ela ama Leonardo e o incentiva a lutar por ela. Mais tarde à noite, no apartamento de Dário, Júlio agradece a Dário por tê-lo ajudado a enxergar as coisas com mais clareza. Dário se mostra feliz por ver Júlio se dando uma nova chance com Flávia e pede que ele cuide bem de sua mãe. Leonardo expressa admiração por Júlio pela forma como ele luta por amor. Júlio admite que no passado escolheu a vingança em vez do amor, mas agora está decidido a seguir o caminho certo, pois aprendeu que nada é mais valioso do que estar com quem se ama. Leonardo comenta que sentirá falta de Júlio e os dois se abraçam. Júlio, emocionado, diz que tem muito orgulho de Leonardo e Dário e os considera como filhos, prometendo que no próximo reencontro estarão reunidos como uma verdadeira família. Nos corredores do hospital, Geraldo entrega sua carta de renúncia a Samantha, informando que Dário será seu sucessor. Samantha, indignada, questiona se Geraldo ficou louco e, enquanto ele começa a sentir-se mal, ela o acusa de traição. De repente, Geraldo desmaia e Ângela corre para ajudá-lo. Em pânico, Samantha grita por socorro, implorando que seu pai não morra. Galegos chega apressado e começa a realizar manobras de reanimação, enquanto Samantha, aflita, pede que ele faça algo. Júlio confessa a Leonardo que gostaria de ficar para fortalecer a relação entre eles, mas Leonardo afirma que Júlio deve priorizar sua própria felicidade. Júlio responde que Flávia é sua felicidade. Dário, em tom de brincadeira, deseja sorte a Júlio, avisando que sua mãe é muito determinada e pode mandá-lo de volta. Antes de partir, Júlio pede que Leonardo e Dário permaneçam unidos, mesmo não sendo irmãos de sangue, e ambos prometem. Júlio então parte rumo ao Canadá, onde vai reencontrar Flávia. Pouco depois, Leonardo recebe uma ligação de Nélida informando sobre o estado de Geraldo. Ele e Dário correm para o hospital. Enquanto Galegos tenta reanimar Geraldo, uma enfermeira oferece ajuda, mas Galegos recusa. Samantha chega apressada para ver como está o pai e Nélida avisa que fizeram tudo o que era possível. Com tristeza, Galegos anuncia que Geraldo faleceu e Samantha, desesperada, começa a gritar. Ângela se aproxima observando a cena. Abel comunica à família que ele e Pablo decidiram retomar os planos de abrir uma empresa de locação de veículos, deixando todos entusiasmados. Nancy sugere que a primeira ação deles seja quitar a dívida com Félix. Eles se questionam como permitiram que a promissória vencesse. Luz relembra que todos estavam sobrecarregados de preocupações. Abel teme que Félix esteja planejando algo contra eles, mas Pablo acredita que isso seja improvável, considerando que a polícia o está procurando em todos os lugares. Guigo, preocupado, pergunta o que acontecerá com seu pai se a polícia o prender. Enquanto isso, Leonardo oferece apoio a Ângela. Nesse instante, Samantha surge gritando, acusando Ângela de ser responsável pela morte de seu pai. Leonardo tenta acalmá-la, pedindo que ela não diga bobagens. Samantha insiste que Ângela fez tudo para afastar seu pai dela e que conseguiu. Ângela, por sua vez, afirma que foi o egoísmo de Samantha e suas atitudes que afastaram Geraldo. Ela acrescenta que Geraldo sempre a amou profundamente e fez de tudo por ela, mas Samantha nunca percebeu isso.
Revoltada, Samantha questiona como Ângela se atreve a falar assim, ressaltando que ela é a filha de Geraldo, não Ângela. Ângela sugere que Samantha comece a se comportar como tal e avisa que cumprirá o último desejo de Geraldo, que era ser velado na vila. Nesse meio tempo, Luz explica a Guigo que Félix provavelmente ficará preso por um bom tempo. Guigo, apesar de triste, afirma que compreende que seu pai errou. Estrelinha tenta consolar Guigo, mas ele, mesmo reconhecendo as falhas de Félix, lembra que ele ainda é seu pai. Estrelinha sugere que talvez Félix se safe dessa. Guigo então pergunta se caso seu pai seja preso, ele terá que visitá-lo, e Luz responde que isso dependerá de sua vontade. No entanto, Guigo decide que não quer vê-lo novamente, e chateado perde o apetite. Estrelinha faz um prato para levar para Guigo. Logo depois, Luz recebe uma ligação do hospital informando a morte de Geraldo. Mais tarde, no velório de Geraldo, realizado na vila, Salma e Ângela se encaram com hostilidade. Do lado de fora, a imprensa divulga a notícia da morte de Geraldo Vega, um importante magnata da saúde, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Especula-se sobre um possível pronunciamento de sua filha, a famosa socialite influenciadora Samantha Vega. Contudo, devido ao recente acidente e suas sérias consequências, Samantha tem evitado aparecer nas redes sociais e não há novas informações sobre ela. Em seguida, eles veem Samantha chegando e pedem que ela esclareça o que aconteceu com Geraldo. Entretanto, acompanhada por Mirtes, Samantha se mantém em silêncio e entra diretamente para o velório. O jornalista comenta que Geraldo mantinha um relacionamento amoroso com Adela, uma moradora da vila, e observa que não conseguiram entrevistá-la até o momento. Samantha se aproxima do caixão de seu pai sob o olhar atento de todos. No quarto, Estrelinha agradece a Guigo por estar ao seu lado, revelando que não tem vontade de sair de casa, pois as pessoas a tratam mal. Guigo comenta que essas atitudes são resultado da ignorância sobre o que é o HIV. Estrelinha lamenta acreditando que esse comportamento será constante, tanto com outras pessoas quanto na escola. Ela afirma que não quer sair de casa, especialmente agora com tanta gente no pátio. Sente-se triste, pois gostaria de acompanhar o velório de Geraldo, a quem considerava um avô postiço. Guigo a tranquiliza, dizendo que Geraldo sabia o quanto eles o amavam e a encoraja a não se abater com as opiniões dos outros, lembrando que ela é cercada por pessoas que a amam e estarão sempre ao seu lado. Os amigos se abraçam. Enquanto Ângela e Ed passam diante do caixão de Geraldo, Samantha, tomada pela dor, deseja que seu pai descanse em paz, mas espera que ele agora compreenda que ele nunca esteve ao seu lado de verdade. Inconformada, Samantha grita questionando como é possível que Geraldo tenha sido mais feliz com aquelas pessoas do que com a própria filha. Ela recorda que ele prometeu apoiá-la sempre, mas quebrou essa promessa e ela se pergunta o que os afastou tanto. Samantha nota que Ângela está sendo tratada como se ela tivesse perdido o pai. Sentada ao lado de Adela, Mirtes a provoca, dizendo com ironia que Geraldo morreu antes que Adela pudesse segurá-lo e casar-se com ele. Mirtes afirma que Adela foi apenas uma aventura para ele, uma fantasia de se envolver com a empregada. Adela, sem se abalar com as palavras de Mirtes, pede que ela não desonre a memória de um homem tão extraordinário. Mirtes se levanta e vai até Samantha. Nesse momento, Salma pergunta a Leonardo como ele está se sentindo. Leonardo admite que sentirá falta de Geraldo, relembrando que inicialmente não queria trabalhar com os Vegas, pois a saúde privada ia contra seus princípios. Contudo, Geraldo lhe mostrou o valor de trabalhar em equipe sem abrir mão de suas convicções. Ao ver Ângela se aproximando com um café, Salma segura o braço de Leonardo e Ângela passa direto. Nesse instante, Samantha explode em gritos, dizendo que odeia Ângela, acusando-a de tê-la afastado de seu pai e afirmando que Geraldo morreu a odiando porque Ângela o colocou contra ela. Ângela expressa seu desejo de que um dia Samantha, em nome da memória de Geraldo, pare de culpá-la por seus problemas. Samantha responde com um tapa. Leonardo se levanta para defender Ângela, mas Salma e Dário o impedem. Samantha proíbe Ângela de usar a memória de seu pai, ao que Ângela sugere que Samantha desabafe caso precise. Samantha, ainda exaltada, repete que odeia Ângela, enquanto Mirtes tenta acalmá-la. Uma moradora da vila se aproxima de Samantha, mas ela a afasta, dizendo para não tocá-la e a ofende.
Ângela explica que todos ali gostavam muito de Geraldo e pede respeito, mas Samantha acusa de ser hipócrita. Ângela pede que Samantha pare, questionando como ela não consegue mudar nem diante da morte de seu pai. Samantha, em resposta, questiona se Ângela se acha especial por ter roubado o carinho de seu pai e de sua mãe. Ângela afirma que Samantha se afastou por conta própria e que ela não teve nada a ver com isso. Confusa, Samantha acredita que Ângela os convenceu de que a pobreza era o caminho certo. Encarando o retrato de Geraldo, Samantha lamenta, dizendo que tentou, mas não consegue aceitar, e conclui que se ele quer descansar em meio à pobreza, esse é problema dele, pois ela irá embora. Ela relembra as palavras de Geraldo, afirmando que não era mais sua filha. Samantha se retira com Mirtes e Salma logo atrás. Ao chegar à mansão, Samantha é carregada por Mirtes e Salma após ter ingerido vários comprimidos no carro. Chorando pela morte do pai, ela continua culpando Ângela pela distância entre eles e entre lágrimas admite que ama muito Geraldo, enquanto abraça uma foto dos dois juntos. Mirtes promete que elas farão com que Ângela pague pelo que fez. Salma e Mirtes tentam consolar Samantha, que desesperada pede algo para beber. Salma lhe serve um uísque e vai preparar um café. Mirtes convence Samantha a se deitar no sofá, garantindo que cuidará dos interesses de ambas. Enquanto Samantha dorme, Mirtes recolhe o porta-retratos de Geraldo e com satisfação murmura que ninguém sabe para quem trabalha. Ao entrar no quarto, Adela aconselha a Ângela a ter cuidado com Samantha, enquanto Ângela entrega um envelope à sua mãe, revelando que se trata do último desejo de Geraldo. Adela descobre uma carta de Geraldo que a informa sobre as passagens que ele deixou para que ela pudesse viajar pelo mundo. Embora Adela se recuse a partir e deixar Ângela sozinha, Ângela a convence a conhecer novos lugares, argumentando que sua mãe já sofreu bastante e assegurando que elas se reencontrarão. Adela abraça Ângela com força. Dias mais tarde, na mansão, Samantha conversa com um acionista ao telefone e assegura que ele não se arrependerá de se unir a ela. Mirtes pergunta se ele aceitou a proposta e Samantha confirma em troca de uma boa parte das ações. Salma questiona se Samantha está realmente segura de suas decisões. Samantha afirma que Ângela não se dará bem nessa. Mirtes se pergunta como Samantha planeja recuperar as ações de Geraldo. Samantha recorda de Gonçalves explicando que pode fazer os acordos de Geraldo sumirem, invalidando assim a transferência das ações que retornariam para ela. Porém, para isso será necessário subornar cada membro do conselho. Mirtes elogia a habilidade de Samantha em convencer um a um dos membros do conselho. Salma sugere que Samantha não sinta remorso por seu pai. Samantha declara, morto o rei, que viva a rainha, e as três brindam a essa vitória. Mirtes comenta que a sorte de Ângela está prestes a mudar para sempre, e Salma acrescenta que Ângela agora está sem seu principal protetor, Geraldo.